para a pessoa que está com a B12 baixa e com o estoque de ferro baixo, a fadiga física e mental ela é enorme. Tem uma frase que eu gosto muito, é que assim, se a pessoa está desse jeito, ela não precisa nem de inimigo, porque a própria natureza já está jogando ela no chão. Olá, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, um podcast pensado especialmente para você, mulher, que busca cuidar da sua saúde com mais presença, leveza e conexão com o próprio corpo. Aqui, a gente conversa sobre tudo: corpo, mente, ciclos e emoções, sempre com acolhimento, informação de qualidade e um olhar mais profundo sobre o que é, de fato, se cuidar. Eu sou a Ana Pistarol, naturóloga, especialista em ginecologia natural e há 14 anos acompanho mulheres em seus processos de reconexão com a saúde de forma natural, integral e respeitosa. Hoje, a conversa é para você que já acordou se sentindo exausta, como se estivesse carregando o dobro do seu peso, mesmo sem ter feito esforço nenhum. Mas, e se eu te dissesse que esse desânimo pode ter uma explicação biológica e silenciosa? Nesse episódio, a gente vai mergulhar num dos pontos mais negligenciados da saúde feminina: as deficiências nutricionais que drenam a nossa energia sem fazer barulho. Vamos falar sobre vitamina B12, ferro, como essas carências impactam diretamente o nosso humor, a disposição e até o nosso ciclo menstrual. Porque sim, muitas vezes não é preguiça, é falta de ferro mesmo. Eu atendo muitas mulheres que chegam cansadas, esgotadas, e minha primeira missão é entender: será que isso é só uma privação de sono? É uma rotina desorganizada? É uma sobrecarga no trabalho, na maternidade? Ou é alguma deficiência nutricional? Quando observo que pode ser esse último ponto, geralmente eu encaminho para o Pedro Raton, que é nutricionista e tem bastante experiência na avaliação de exames de sangue, além de ter um olhar integral e uma escuta atenta. Então, para aprofundar o assunto de hoje, eu chamei o Pedro para a gente conversar sobre o que está por trás desse cansaço todo. Pedro, seja muito bem-vindo. Conta para a gente um pouco sobre sua formação e como funciona o seu trabalho. Olá, Ana. Olá, pessoal. É uma alegria estar fazendo parte desse podcast, conversar um pouquinho com vocês hoje. Eu sou nutricionista de formação e eu tenho um aperfeiçoamento em avaliação metabólica, que é um olhar para a fisiologia humana através de 45 parâmetros de exame de sangue, que são geralmente os que eu peço no meu consultório, onde eu vejo características bem específicas do metabolismo. Então eu olho para a glicose, para os lipídios, para o consumo de proteínas e também para a absorção, dependendo da carência de alguns minerais e vitaminas-chave. Eu tenho uma formação também no Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, que traz essa visão mais integrativa, que eu também aplico na nutrição. Eu também estudo a medicina do estilo de vida e atualmente estou fazendo uma formação em nutrição comportamental. Então esse é o meu, background. Então vamos lá. Quando uma paciente chega para você falando que está se sentindo muito cansada, desanimada, esgotada, quais são os principais indicadores que você pede nos exames de sangue? Maravilha, Ana. Olha, geralmente eu já tenho uma bateria completa de exames que eu peço e dentro desses exames tem alguns que eu já fico mais de olho. O primeiro que eu olho é um hemograma completo, né? Ali eu vou ver se, né, tem alguma anemia já acontecendo. Eu vou olhar para o tamanho da hemácia, que são as nossas células vermelhas, né, que é o VCM que está ali, que é o volume dessa hemácia. Dependendo, ela pode ficar muito pequenininha ou muito grandona, e isso pode ter implicações em relação ao cansaço, à saúde humana como um todo. Vou olhar para o ferro e para a ferritina também, né? A ferritina, para quem não sabe, vai representar aqui os nossos estoques de ferro. Eu vou olhar para a B12 também, tá? Que é uma vitamina importante nesse quesito. E claro, né, para além do exame de sangue, a gente vai conversar sobre estilo de vida. Mas como, né, você já trabalha muito com isso, eu acho que seu público já está mais ligado, que, né, dormir bem, se exercitar, a gente tem que estar cuidando disso. Quando isso já está sendo cuidado e mesmo assim a pessoa está se sentindo cansada, para baixo, arrastando, provavelmente tem alguma causa fisiológica. Então esses exames que eu citei são muito importantes. E Pedro, como que a deficiência de B12 afeta o humor e a disposição? O que se observa nas pacientes em relação a isso? Geralmente, quando a gente está falando de B12, a vitamina B12 ela vai agir muito em questões cognitivas. Então, a nível neural mesmo, a gente está falando de sistema nervoso. Então, quando a B12 ela começa a ficar muito baixinha, cronicamente, muitas pessoas relatam um certo cansaço mental. É como se ela tivesse que ficar naquela tela do computador que está carregando ali. E é difícil de pensar, é difícil de juntar ideias, concatenar ideias, o raciocínio fica mais lento. Aquela memória de curto prazo falha muito. A pessoa ela vai na cozinha pegar alguma coisa, mas quando entra ali já esquece o que ia pegar.
e em alguns casos a pessoa fica com a vida um pouco mais, como se tivesse um tom de cinza, tem uma tristezinha ali, tem até um nome para isso, que é a tristeza sem causa aparente. Então a B12 vai agir muito nesse lugar de cansaço mental, tá? Então eu observo mais isso. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com essa baixa de B12, principalmente abrir a geladeira e não lembrar o que foi buscar, né? Nossa, muitas inteligentes me falam isso. E isso é muito legal que você trouxe, porque a maioria das pessoas, no senso comum, acredita que a vitamina B12, ela só é baixa em mulheres vegetarianas, mulheres que não consomem carne. O que você observa na sua prática clínica? Olha, Ana, a baixa da B12, para muitos pacientes eu tenho observado uma B12 mais baixa, e todos os públicos, tá? Com vários tipos de dieta, para os onívoros também. É claro que para os vegetarianos, né, principalmente para os vegetarianos estritos, né, entre aspas, veganos, eu fico já mais de olho porque a B12 a gente sabe que ela está contida apenas em produtos, em alimentos de origem animal. Porém, muitas pessoas que comem carne, leite, ovos também estão com a B12 baixa. E a B12, para ela estar em bons níveis, isso vai depender de vários fatores, como, por exemplo, uma absorção bem feita da B12, o transporte dessa B12 sendo correto também. Então, não é assim, eu como carne, logo é garantia da B12 estar boa, né? Pelo contrário, eu vejo muitas pessoas que comem carne com uma B12 baixa no consultório. E, além disso, o envelhecimento do corpo, né, natural, vai fazer com que, geralmente, a absorção de B12 ela também seja prejudicada. Ou seja, boa parte das pessoas vai ter seus níveis de B12 reduzidos com o avançar da idade. Então a gente vai precisar de cuidar disso também, ficar de olho e, se necessário, fazer uma suplementação bem feita. Legal, e agora falando sobre o ferro, quais são os sintomas de uma baixa de ferro no organismo e quais são os exames que se avalia isso? Ótimo. O ferro é super importante, né? Pensando, né, nesse papo que a gente está falando sobre cansaço e energia. Um dos principais sintomas que eu observo é que a pessoa está mais cansada do que o normal. Um dos jeitos mais simples, que é uma pergunta que eu sempre faço para a pessoa, principalmente, né, que faz exercício físico, e se não fizer, aquela pessoa que está na rotina dela, ela vai pegar um peso, por exemplo, vai mover uma coisa de lugar, ou está na academia, vai pegar um peso que ela está acostumada a pegar, aquele peso ele parece mais pesado do que era para ser. Então, parece que a vida está mais pesada, a pessoa está carregando o peso a mais, principalmente nos primeiros 10 minutos de exercício. Quando o corpo esquenta, essa sensação ela fica mais sutil, às vezes passa despercebido, mas no início é muito nítido. Além disso, o coração também tende a disparar mais, a pequenos esforços. A pessoa sobe um lance de escadas, o coração já está muito acelerado, sobe uma rampa que seja, e o coração já está ali, tum, 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 tum. Isso é já um indício de que esse ferro pode estar baixo. E por quê? O ferro é um principal mineral para o transporte de oxigênio no nosso corpo. E o oxigênio ele é fundamental para que a gente possa viver e fazer esforço. Sem oxigênio não tem geração de energia. Então, se o oxigênio não está sendo transportado corretamente, vai estar tudo mais difícil, tudo mais pesado. E o coração vai ter que estar fazendo o quê? Batendo muito mais para circular esse sangue que não está bem oxigenado para que o corpo consiga, né, funcionar. Além disso, eu percebo também que as pessoas tendem a adoecer com mais frequência. O ferro está envolvido em funções do sistema imunológico também. Então, adoecer com mais frequência, demorar mais para se recuperar. Então, eu acho que esses são os principais sintomas que eu fico de olho ali. E sabe uma coisa que acontece com muita frequência? É a mulher que está com uma B12 300 ou uma ferritina 30 e ela vai no médico e falam para ela que está tudo bem, porque está tudo dentro dos parâmetros. Mas ela está sentindo todos esses sintomas que a gente falou, né, que o Pedro falou, tanto da vitamina B12 baixa quanto do ferro baixo. Por isso que é importante um profissional que faça uma avaliação mais profunda e atualizada em relação aos índices do exame de sangue, para você realmente conseguir chegar e tratar esse mal pela raiz, né? Ótimo, Ana. Isso é muito comum de acontecer e tem muitas pessoas, né, para além dos médicos, que fazem exame de sangue e ela mesma confere o próprio exame, olha ali e vê que está dentro do parâmetro do laboratório e fica tranquila com isso. Fala, não, está dentro do parâmetro aqui, então eu estou bem. É importante a gente ter em mente que os parâmetros de laboratório, geralmente eles são um limiar para a gente não adoecer ou ter algo mais grave. Então, não quer dizer que estar dentro daquele parâmetro você vai estar na sua melhor performance. Então, a gente tem que estar muito de olho nisso. Por exemplo, quando a gente está falando de B12, o parâmetro mínimo geralmente gira em torno de 200. Mas a gente sabe que a B12 ela tem que estar no mínimo 490, 500 para realmente a gente ter certeza que ela está ali na sua plenitude, desenvolvendo tudo que ela precisa para desenvolver no nosso corpo. Principalmente porque a B12 no Brasil, a gente pega tanto formas inativas quanto formas ativas de B12.
Então, eu prefiro, né, que esteja acima de 500 para eu ter certeza que tem forma ativa suficiente circulando para a B12 fazer todas as funções que ela tem que fazer no corpo. Eu peço um exame extra ainda para conferir se essa B12 está boa, que é um exame chamado de homocisteína, tá? Mas eu não vou aprofundar nisso, que eu acho que aqui não vai fugir um pouco do tema. Quando a gente fala de ferritina, eu vejo médicos, né, infelizmente, né, às vezes uma mulher está com uma ferritina de 22, 27, 30, 30 e poucos, e os médicos falando que aquilo está ok. É realmente muito individual, mas para a maioria das mulheres, uma ferritina que vai refletir estoque de ferro em torno de 30, muitas já estão com cansaço crônico, já arrastando para viver. Então, eu tendo a olhar e ter esse olhar individualizado, tá? Tem mulheres que vão estar bem com uma ferritina mais baixa, mas a maioria, quando a ferritina começa a baixar de 50 e vai caminhando para 30, começa a ficar difícil a vida, e de 30 para baixo eu já considero deficiência de ferro, e geralmente a pessoa ela vai estar arrastando. Então, gente, grava isso. O parâmetro do laboratório, ele é um marco para você não adoecer. Mas o marco para você estar assim na sua melhor forma, na sua melhor performance, se sentindo muito bem, né, é muito diferente. Então, entre essas duas coisas, tem um gap aí, uma diferença gigantesca que a gente precisa estar atento também. Né, juntando a B12 com ferro, pacientes que estão com esse ferro mais baixinho, né, a ferritina mais baixinha, com a B12 mais baixinha, fica difícil de viver. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, você não precisa nem de ter inimigo, porque sua própria natureza já está te jogando no chão. A pessoa fica literalmente arrastada, fisicamente, mentalmente esgotada. Então é bom cuidar disso sim. E uma curiosidade que eu fiquei pensando aqui, você já viu no consultório alguma interagente que estava com uma anemia, com uma B12 bem baixa e estava falando, eu acho que eu estou com uma depressão, e após a suplementação essa sensação passou? Legal, Ana. Sim, eu já vi isso em alguns casos. Teve um que foi super marcante, assim, interessante, de ver o pós, né, quando a gente fez o tratamento. Uma paciente que ela estava ali nos seus 40 e poucos anos, mãe de uma filha de 4 anos, e ela estava com uma ferritina lá no pé, assim, uma ferritina baixinha, e uma B12 que não estava tão baixa, mas estava aquém do ideal. E ela estava relatando que ela estava desmotivada, estava acordando já pensando em voltar para a cama. Ela falava assim: Nossa, Pedro, qualquer lugar, se eu parar sentada, eu durmo. Se deixar, estava saindo do emprego, totalmente desmotivada, procurando um psiquiatra. E eu falei: Olha, vamos. Claro que você, né, pode procurar um psiquiatra se está preocupada com o seu quadro, mas eu acho que com a suplementação as coisas tendem a melhorar. No caso dela, como a ferritina estava tão baixa, a gente acabou, né, fazendo em parceria com uma médica que trabalha comigo, uma suplementação de ferro endovenosa. Então ela tomou um ferro na veia e eu dei uma B12 assim, com uma boa dose para ela. E assim, ela fez três infusões endovenosas de ferro e depois a gente passou para o ferro via oral. Essa mulher, assim, foi tipo o Fênix, assim, ela saiu das cinzas. Foi incrível. Ela falou: Pedro, tem tanto tempo que eu estava assim que eu não sabia mais quem eu era. E foi lindo, assim, de acompanhá-la. Ela, assim, se redescobriu, ficou, assim, totalmente vitalizada, não estava com depressão, né, diagnosticada. E, inclusive, depois ainda abriu uma empresa e a vida dela super desenrolou de uma maneira que ela não esperava. Então, isso pode acontecer em menor ou maior grau, como foi o caso dessa paciente que eu atendi. E pensando que o podcast é focado em mulheres, né? Eu fiquei pensando em relação às mulheres que menstruam, em relação a essa deficiência de ferro, uma tendência à anemia. Você acha que tem relação da mulher que tem um fluxo menstrual às vezes mais excessivo, tem que ter mais atenção em relação ao ferro? Ótimo, Ana. Sim, mas assim, antes de entrar na parte da menstruação especificamente, eu acho que assim, todas as pessoas estão sujeitas a uma deficiência de ferro e uma anemia, porque são diversos os fatores para que esse ferro ele abaixe no organismo. A perda de sangue é um dos principais fatores para baixar ferro, mas tem pessoas que doam sangue também, né, que são doadores contínuos, né, de sangue. Então, de certa forma, tem que monitorar. Inclusive, a pessoa nem pode doar dependendo do nível da ferritina dela. Verminoses, né, parasitas intestinais, se for um caso crônico mais avançado, isso pode fazer com que o ferro ele caia também. Se a pessoa tem algum problema absortivo, né, uma má absorção, ao longo tempo também pode fazer com que o ferro caia. Dependendo de alguma doença hereditária, uma alimentação que está muito, né, com uma qualidade muito baixa, uma alimentação inadequada também pode fazer. Porém, né, a perda de sangue é um dos principais fatores para baixar os níveis de ferro. Então, as mulheres que menstruam, principalmente aquelas com um fluxo mais intenso, sim, vão ter que ficar mais atentas. E, em boa parte dos casos, em algum momento, vão ter que fazer alguma reposição.
Então, é importante que, né, se você é mulher, está com fluxo menstrual ativo, tem um fluxo com mais volume, é legal estar dando uma conferida no seu ferro, na sua ferritina, tá? E aí, né, algumas pessoas até perguntam, nossa, Pedro, eu até tô, assim, será que vale a pena menstruar? Será que não é melhor interromper isso, tomar hormônio por conta do ferro? E assim, né, a Ana, né, fala muito sobre isso, mas na minha opinião, vale continuar com um ciclo natural, mesmo que, né, a perda de ferro seja maior, porque ferro tem jeito da gente suplementar, né? Vai demandar um acompanhamento com uma suplementação, mas poder manter os ciclos do corpo, né, Ana, eu acho que é algo que é vital, não só pensando no ferro, mas na saúde de forma integral, né? Com certeza. Inclusive, tem algumas interagentes que eu já atendi, né, com fluxo excessivo, principalmente após colocar um DIU de cobre, que a gente conseguiu reverter esse fluxo, né, equilibrar a quantidade de sangue da menstruação com fitoterápicos. Então, é possível, tem muita coisa para fazer aí, né, antes de pensar em parar de menstruar, né, pela questão do ferro. Pedro, falando agora um pouco sobre alimentação, a alimentação ela pode ser uma aliada prática e no dia a dia para prevenir essas deficiências? É possível reverter somente com a alimentação uma baixa de B12, um ferro baixo, ou é necessário suplementar? Ótimo, Ana. Uma alimentação equilibrada, com uma diversidade dos grupos de alimentos, o mais natural e integral possível, ela é uma aliada para qualquer questão que envolva saúde humana, né? E é claro que também com relação às deficiências do ferro e da B12, também, né? Então, comer bem, né, de forma diversa, pratos coloridos na sua forma mais natural e integral, né, a gente vai estar recebendo os minerais e as vitaminas de forma geral, né? E aí é claro que a absorção a gente vai ter que, né, isso vai ser fisiológico de cada um e tem algumas questões que a gente pode fazer também para melhorar essa absorção ou para evitar que algum antinutriente a atrapalhe. Então, se a gente pensa, né, os alimentos eles são ricos em ferro, né? Não só as carnes, né, que é o mais comum da gente pensar, mas o reino vegetal ele é abundante de ferro. Então, por exemplo, no grupo das leguminosas, os feijões, ervilha, lentilha, a própria soja, riquíssima em ferro. Os cereais integrais também, a aveia tem muito ferro, a quinoa, a cevada, o trigo. Dentro das verduras, né, eu sempre gosto de citar o agrião, a catalônia, que não é tão comum aqui para a gente em Minas, a alface roxa, taioba, a ora pronobis tem teores de ferro legal. E dentro das sementes, o gergelim, né, o tahine integral, né, a pasta de gergelim é muito legal, a semente de abóbora, a chia, as castanhas, castanha de caju, semente de girassol, a linhaça, castanha do Pará. Isso tudo tem ferro, gente. Então, se a gente come essa diversidade vegetal, né, e para quem come carne, né, mas que tem essa diversidade vegetal também, a gente vai estar com um aporte bacana de ferro na dieta. Porém, né, para além da gente encontrar esse ferro em abundância, quando a gente já tem uma deficiência mais forte acontecendo, mais grave, em geral, só com a alimentação a gente não consegue resolver o problema, infelizmente, né? Essa é uma pergunta recorrente. E sim, a suplementação ela vai ser necessária para a gente subir esses níveis, subir os estoques de ferro. Porque quando a gente está suplementando, as dosagens elas são muito mais altas e a gente faz isso de maneira sistemática, né? E como a pessoa geralmente tem que tomar uma cápsula, é muito mais fácil de controlar isso do que ter que cuidar da alimentação como um todo durante meses. O tratamento da deficiência de ferro, ele é um tratamento longo, né? A gente não vai ser em um mês que vai resolver. Então, vão 4, 6, 8 meses, dependendo um ano para a gente ajustar isso. E garantir que a pessoa tome uma cápsula é muito mais fácil que ela coma bonitinho, totalmente, né, equilibrado todos os dias nesse um ano. Então, a suplementação ela é importante sim. E junto com essa suplementação, sempre acompanhar com os exames de sangue para a gente monitorar essas taxas de ferro e ver para onde é que isso está indo. Né? Também tomar o suplemento de qualquer jeito e não monitorar, geralmente a gente não tem sucesso no longo prazo desse tratamento. E em alguns casos, né, a suplementação via oral com comprimido, ela não vai ser eficaz e a gente precisa, pelo menos no primeiro momento, fazer um ferro endovenoso, que é a aplicação do ferro na veia, e que é mais tranquilo do que muitas pessoas pensam. Assim, é um procedimento bem tranquilo. E o que é importante saber sobre a absorção de ferro? Você tem alguma dica para melhorar essa absorção? Tenho sim, Ana. O ferro adora ácido. Então, se a gente pensa em fatores que vão ajudar a absorção, a vitamina C é um dos principais fatores para ajudar a absorção do ferro. E também alguns ácidos orgânicos. Para pensar de uma forma mais assim fácil da gente pegar, se a gente pensa, por exemplo, num limão, num vinagre ou nos demais alimentos ricos em vitamina C em conjunto com os alimentos que eu citei ricos em ferro, isso já é assim uma combinação muito boa para a gente aumentar a absorção.
Então, se você, por exemplo, no almoço, né, que geralmente é o prato que eu gosto de focar, que vai ter a maior diversidade, o maior volume de comida para a maioria das pessoas, a gente colocar um limão na salada, comer uma fruta cítrica de sobremesa ou aumentar o aporte de alimentos nesse prato ricos em vitamina C, a gente melhora essa absorção. Agora, tem alguns alimentos também que são inibidores da absorção do ferro. O principal deles é o cálcio. Tá? Então, o cálcio é um mineral que, quando ele está em quantidades maiores, o ferro geralmente não é bem absorvido. E onde a gente encontra cálcio em grandes quantidades? Principalmente nos leites e derivados. Então, nas grandes refeições, almoço e jantar, é importante que a gente não coloque leites e derivados. Né? Por exemplo, os americanos é um povo que é costume tomar leite no almoço, que para a gente já é esquisito. Mas não é incomum aqui no Brasil a gente ter, por exemplo, creme de leite na comida, por exemplo, um estrogonofe, ou ter queijo e coisas né, com base de laticínios no almoço. Isso, né, se for feito de forma recorrente, pode atrapalhar a absorção de ferro e a gente deve ficar atento. Outro composto que geralmente eu fico de olho são os fitatos, o ácido fítico, que são liberados por várias plantas, principalmente pelas leguminosas, né? Os feijões, grão de bico, lentilha, quando não estão de molho. Então, o demolho recorrente, né? Colocar ali o feijãozinho de molho 24, 48 horas, trocando essa água. Eu gosto de demolhos longos, tá, gente? No mínimo 24 horas. Trocando essa água, ela até sair uma espuma, está sendo eliminado aquele ácido fítico, ajuda bastante na absorção não só do ferro, como de vários outras vitaminas e minerais também. Então esse demolho é bacana. Então essas já são dicas simples que a gente pode pôr em ação que vão ajudar na absorção do ferro. E Pedro, uma dúvida, existe risco em se automedicar com algum suplemento, né? Hoje em dia as pessoas compram vários suplementos na internet e começam a tomar, né, sem ter um suporte profissional. Tem algum risco nisso? Boa pergunta, Ana. Sempre existe esse risco. Alguns compostos são mais arriscados e outros menos arriscados. Mas o nosso corpo ele não está preparado para estar recebendo de forma contínua e de maneira não monitorada minerais, vitaminas e compostos bioativos. Então, de fato, a gente precisa de acompanhar o que a gente está tomando com base em exames de sangue e monitorar. Né? Por exemplo, a vitamina D é uma vitamina que é complexa. A gente não pode deixar os níveis subirem demais. É uma vitamina que ela é lipossolúvel, ela vai ela vai entranhar ali, entre aspas, com as nossas gorduras e eliminar essa vitamina é difícil. O ferro também, acima de níveis específicos, ele pode ter toxicidade. Então, a automedicação, né, a autossuplementação, ela não é indicada. É importante que a gente tome esses suplementos sob a supervisão de alguém que entende o que está fazendo. Pelo menos num primeiro momento, né, igual, por exemplo, no meu caso, os pacientes que, por exemplo, os vegetarianos ou os não vegetarianos que precisam de uma recorrência de vitamina B12. Dependendo de um tempo que eu estou atendendo a pessoa, eu entendo quais são os níveis de manutenção da vitamina B12 dessa pessoa. E eu já sei que a dosagem para ela, X, vai ser uma dosagem segura, que ela pode tomar assim, de forma mais contínua, sem que os níveis fiquem astronomicamente altos no sangue dela. Então, isso é interessante que eu consigo ver também através dos exames de sangue. Mas, gente, vitamina, minerais, eles têm limiares tóxicos para o nosso organismo. Então, a gente tem que acompanhar isso para não deixar essa coisa desandar. Tá? Então, atenção nisso. E também suplementar quando há necessidade, né? Por isso que eu acho que é interessante fazer exame de sangue, porque hoje em dia tá muito na moda, né? Cada hora aparece uma propaganda de um suplemento novo e a pessoa começa a tomar sem saber se de fato ela tá precisando daquilo ali. Às vezes o corpo dela tá ok com né, com aquela vitamina, enfim, não tá precisando, né? Então esse é realmente um cuidado que é importante ter, né? Total. E né, comentando um pouquinho em cima disso, é interessante que o nosso corpo ele trabalha com feedbacks negativos, né? Então, a autorregulação, como que é isso? Se eu estou dando muito para ele de um determinado nutriente, uma vitamina específica ou algum mineral, ele reduz o potencial de absorção, porque aquilo está em abundância. E quando a gente para de dar, ele vai ter que se autorregular novamente para voltar a absorver. Então, gente, o tanto de propaganda que eu vejo, né, de compostos 1000 e que são assim inúteis para a gente ou que podem até atrapalhar a absorção de algo que a gente estaria absorvendo de forma natural através da nossa alimentação. O que geralmente é necessário mesmo de suplementar, geralmente são poucos compostos por um período específico da vida, né, que depois a gente pode até ter que voltar a tomá-los, mas né, hoje em dia eu pego gente que está tomando, aí toma magnésio, aí toma ferro, aí toma zinco, aí toma vitamina B12, aí toma coenzima Q10, aí toma colágeno, sendo que 90% dessa suplementação ela está sendo desnecessária,
muitas vezes ineficiente e, em alguns casos, pode estar causando dano a essa pessoa. E quando a gente coloca na ponta do lápis, não fica nada barato estar comprando esse tanto de compostos. Então, muita atenção, porque o marketing ele é pesado e ele causa geralmente um medo na gente que está faltando alguma coisa ou uma vontade de estar achando, eu vou estar melhor suplementando isso, como muitas vezes não faz diferença nenhuma. Pedro, obrigada por compartilhar tantas informações importantes com a gente hoje. Essa conversa foi necessária, direta e, mais do que tudo, uma luz para quem vive esse cansaço sem nome. Antes de fechar, eu quero te pedir uma última coisa. Se você pudesse deixar uma única orientação para as mulheres que se sentem cansadas o tempo todo, o que você diria? Faça exame de sangue, periodicamente, nem que seja uma vez no ano. Se você está nesse lugar, está com esse cansaço todo, e isso está se arrastando, faz um exame de sangue. Procura alguém que possa te orientar nos exames específicos também para você não jogar seu dinheiro fora. Atualmente, a gente consegue fazer esses exames via SUS também, mas é legal alguém te orientar nos exames específicos para conseguir mapear bonitinho se de fato é uma deficiência de ferro, uma deficiência de B12 ou se tem alguma outra questão acontecendo. Então, gente, faça um exame, geralmente é tranquilo de fazer e isso pode ser um fator de mudança na sua vida. Então, faça esse exame de sangue. Essa é a minha orientação. E se tem algo que esse episódio mostrou é que viver cansada e esgotada não é normal. Procure a ajuda de um profissional com uma visão integrativa, como o Pedro falou, faça uma bateria de exames e, acima de tudo, não se acostume a viver cansada e esgotada. Pedro, obrigada por estar aqui, por dividir seu conhecimento com tanta clareza. É sempre bom ter alguém que enxerga a saúde de forma tão ampla e cuidadosa. E conta para o pessoal aqui como é que o pessoal faz para saber mais sobre o seu trabalho. Ana, eu que agradeço. Foi ótimo poder bater esse papo com você e com as mulheres que estão te ouvindo aqui hoje. Espero que a gente possa ter mais encontros aqui. E para quem quer conhecer melhor meu trabalho, acho que a melhor forma é através do Instagram. Meu Instagram é @pedroratton, RATTON, tudo junto. E lá vocês vão ter tudo que acho que precisa para conhecer meu trabalho. Se quiser conversar comigo, pode me mandar mensagem por lá. Lá já vai ter links diretos também para o meu consultório e eu fico à disposição. E para você que ouviu até aqui, se esse episódio te tocou, compartilha ele com alguma amiga que também está se sentindo esgotada. Às vezes, esse tipo de informação pode mudar a vida de uma pessoa. Aproveita também para seguir o podcast e ficar por dentro dos próximos episódios. A gente ainda tem muita conversa boa pela frente. Um abraço e até logo!